Fala galera, tudo certo? Passando aqui rapidinho, só para pedir para vocês aí o like e para se inscrever no nosso canal, que isso ajuda muito a produção do nosso conteúdo, beleza? Valeu, espero que gostem aí do vídeo. Fala galera, mais um vídeo aqui no nosso canal. E hoje, como vocês já puderam perceber, né, nós vamos falar sobre a convocação para as eliminatórias aí da seleção brasileira de futebol masculino, é óbvio, né, porque tem até o Vinícius Júnior aqui do lado, então. Bom, a gente vai ter aí mais 2 jogos das eliminatórias, né, no dia 6 e no dia 10 de setembro, então eu tô gravando isso no dia 26, esse vídeo vai ao ar no dia 27, é aí mais ou menos 10 dias, no momento que vocês devem estar vendo mais ou menos aí esse vídeo, que vamos ter os jogos, que são muito importantes, né, porque o Brasil vai jogar em casa, né, a primeira partida contra o Equador, se eu não me engano, lá no Couto Pereira, em Curitiba, e depois a gente vai viajar para Assunção, no Paraguai, onde vai enfrentar uma seleção que também é bem mediana, né, e dadas as circunstâncias do Brasil hoje, né, o Brasil está bem mal nas eliminatórias, atualmente em 6º lugar, né? Considerando aí que nós temos 10 times e se classificam só 6, e o 7º vai para uma repescagem, o Brasil está numa situação um pouco complicada, tem 7 pontos em 6 jogos, né? Faz muito tempo já que a gente não tem jogos, o último jogo que a gente teve ainda foi no ano passado, na 6ª rodada, que o Brasil perdeu para a Argentina no Maracanã. Então a gente já está aí há uns 8 meses sem jogos das eliminatórias. É certo que tivemos a Copa América, né, nesse meio termo, até por isso há muito tempo não se tem jogo das eliminatórias. Então são 2 confrontos muito importantes, né? O primeiro confronto contra o Equador, que é uma seleção que já esteve melhor, digamos assim, só que ainda é considerada uma das boas seleções da América do Sul. Está em 5º lugar com 1 ponto a mais do que o Brasil. Vai ser um jogo difícil, mas por ser no Brasil a gente tem aí uma vantagem e tem que ganhar, a verdade é essa também. O segundo jogo lá no Paraguai é contra uma seleção bem fraca. Só tem 2 pontos a menos, né? Tá em 7º atualmente, mas é muito ruim a seleção do Paraguai. E o Brasil tem quase que a obrigação de passar o carro, na verdade, para cima se quiser qualquer coisa, né, ainda nessa rotação aí de Copa do Mundo, porque se você não ganhar do Paraguai, você não ganha mais ninguém. Dito isso, são 2 confrontos relativamente tranquilos, só que de extrema importância para o Brasil conseguir se reabilitar e ter mais tranquilidade nas eliminatórias da Copa do Mundo, que por natureza são protocolares, né, para a seleção brasileira, e que esse ano, pela primeira vez, não está sendo, pelo menos a primeira vez que eu me lembre, né, eu tenho aí 26 anos, eu nunca vi algo tão complexo nas eliminatórias. Vamos ver para onde vamos, né? E para isso a gente teve a nossa convocação, né, que já está aqui na tela, que eu vou passar rapidinho e depois eu vou bater aí nome a nome, o que eu acho e o que talvez pudesse ter de diferente. Bom, goleiros a gente tem o Ederson, o Alisson e o Bento. Nas laterais a gente tem o Ian Couto, o Danilo, o Arana e o Wendel. Como zagueiros a gente tem o Gabriel Magalhães, o Beraldo, o Militão e o Marquinhos. Como meias o André, o Bruno Guimarães, o Gerson, o João Gomes, o Lucas Paquetá e o Rodrigo. E no ataque a gente tem Endrick, Estevão, Luiz Henrique, Pedro, Savinho e Vinícius Júnior. Bom, aqui a gente tem alguns jogadores do Brasil, eu digo que jogam no futebol brasileiro, né? Óbvio que todos são jogadores do Brasil, né? Isso aqui é a seleção brasileira. Mas são jogadores que jogam no futebol brasileiro e vários nomes aí também que já são bem batidos, né, na seleção, a gente já sabe quem são e tudo mais. Então vamos aí por partes, né, da minha análisezinha. Bom, goleiros. Eu acho que goleiros não tem muito o que dizer, né? O Ederson e o Alisson ainda são os básicos da seleção brasileira, é claramente titular e reserva. Talvez, muito provavelmente, é o último ciclo do Alisson e ele ainda deve ser o titular, ainda acho que ele deve ser o titular. E o Ederson ele vem logo na sequência para assumir essa titularidade, talvez já nesse ciclo. Vai muito a depender aí da performance de cada um ano a ano. O Bento é aquele claro terceiro goleiro que tem provavelmente o maior potencial de todos os novos goleiros brasileiros. Eles têm outros aí, né, surgindo, que podem um dia, quem sabe, se tornar algo muito interessante. Mas eu ainda acho que o Bento se sobressai e deve ficar nessa posição meio ad eternum e escalando, quem sabe um dia virar o titular, né, quando a situação aparecer. Tem muito mistério nos goleiros, não acho que tivesse ninguém para chamar mesmo, e é isso aqui. Laterais. A verdade é que também a gente não tem muitas possibilidades de laterais para a seleção brasileira. Esses 4 já são convocados há algum tempo, isso provavelmente não vai mudar. Então você tem na direita o Danilo, que é titular e capitão da seleção, né? E na esquerda você tem muito provavelmente ali o Ian Couto, e aí você tem os reservas, né? O Gabriel Arana, o Wendel e tudo mais. Cara, eu acho que não tem muito mistério também. As laterais, elas hoje são uma posição em falta na maior parte das seleções do mundo. E no Brasil não é diferente, né? O futebol brasileiro, por exemplo, tem uma falta grosseira de laterais. E a seleção reflete um pouco isso, né?
Então são todos eles laterais mais protocolares, eu diria, não é bem burocráticos, porque todos jogam muita bola. Mas comparando com o resto do time, eles pecam muito em qualidade, né, em técnica e tudo mais. Então eles acabam tendo funções mais defensivas, mais de construção inicial de jogadas e de defender espaços que muitas vezes os atacantes vão acabar deixando pela natureza do futebol que eles apresentam, de muita velocidade, muito enfrentamento, muita profundidade. Isso acaba deixando espaço nas costas. Então os laterais, eles normalmente na seleção brasileira, nos últimos anos, têm uma função muito mais de recomposição. E esses nomes são um pouco também para isso. A não ser talvez o Arana, que seja um jogador um pouco mais ofensivo, mas até por isso também não joga tanto como titular. Ele é mais situacional para quando for necessário. Então também não acho que não tem muito mistério aqui. Na linha de zagueiros, é meio que isso também. Eu imagino que a zaga titular vai ser Militão e Marquinhos, talvez o Beraldo no lugar do Marquinhos ou no lugar do Militão. Eu acredito que esses três talvez tenham mais rotação e o Gabriel Magalhães seja um zagueiro mais mesmo reserva, né? Pela idade, acredito que o Beraldo acabe ficando como reserva também. Ele só estava vindo sendo titular porque o Militão estava voltando de lesão. Mas voltando, acredito que ainda é ele e o Marquinhos. A verdade é que aqui a gente tem umas outras opções, né? Você tem, por exemplo, o Bremer, pelo menos jogava na Roma, não sei como é que foi essa mudança aí, não sei se ele foi jogar em outro lugar, mas é um zagueiro importante brasileiro da Europa. Você tem alguns zagueiros do Brasil, como o Murilo, do Palmeiras, como o Fabrício Bruno, do Flamengo, que são zagueiros muito interessantes também. O Murilo mais jovem, né? O Fabrício Bruno já está um pouco mais velho, ali perto dos 30 anos, mas que poderiam muito bem ter sido convocados por uma função mais de reserva, de opção. Mas também faria muita diferença? Eu não acho que faria muita diferença, a verdade é essa. Considerando que são 2 jogos, então você só considera 4 zagueiros porque não tem porquê ter mais no banco, você não vai ficar pondo muito zagueiro em campo, etc. Acho que é meio que isso, talvez a elite dos zagueiros brasileiros hoje seja essa. Com esses outros 3 nomes, né, do Bremer, Fabrício Bruno, Murilo, dentre outros, seguindo logo atrás e brigando aí por uma vaguinha, quem sabe, mas com certeza de reserva. Não acho que tenha tido muito mistério aqui. Para mim, Militão e Marquinhos deve ser a zaga titular. Nos meias, bom, aqui a gente começa a ter as discussões, na verdade, né? Nos meias e nos atacantes, que tiveram mudanças, né, na lista, e isso deixou algumas pessoas muito felizes e outras pessoas um pouco preocupadas. André, Bruno Guimarães, Gerson, João Gomes, Paquetá e Rodrigo. Primeiros que não tem discussão, né? Rodrigo é craque absoluto de bola, beleza. Lucas Paquetá é craque absoluto de bola também, beleza, valeu. Esses dois estão em outra discussão, eles são convocados e não tem por que dizer que não. Os outros 4 nomes são nomes que estão sempre aí meio que em constante mudança, né? O Bruno Guimarães menos. Ele tá sendo bem convocado, com bastante constância, então acredito que ele também tenha bastante a confiança do Tite, né? Ele não vem apresentando um futebol muito impressionante no Newcastle, mas ele é de fato um jogador muito bom, ele tá sendo colocado à prova no cenário de Premier League, o que é diferente de fato e tudo mais. Ele ficar aqui, eu não acho que ele... É que depende da situação do jogo, ele pode acabar sendo titular ou não, enfim. A gente tem um nome que não foi convocado dessa vez, que é o do Andréas Pereira. O Andréas Pereira, que é um cara que vinha sendo convocado pelo Tite, e se eu não me engano jogou a Copa América, mas foi preterido nessa convocação. Uma situação curiosa, não sei se ele tá lesionado, mas ele jogou muito bem nas últimas apresentações com a seleção brasileira e eu não sei exatamente o porquê de não ter sido convocado dessa vez. O João Gomes, ele já estava vindo a ser um convocado e mesmo ele não sendo um jogador tão constante, ele tem 2 fatores que eu acho que pesam muito. Primeiro que ele é de uma posição necessária de cão de caça, aquele primeiro volante, né? Porque o Rodrigo, ele joga de atacante. O Paquetá, ele joga de meio ofensivo. O Bruno Guimarães é um cara também que pisa um pouco mais na frente. O time precisa daquele primeiro volante. Esse primeiro volante é o João Gomes. É um jogador de pouca construção e de muita destruição. Ainda falta muito para ele. Eu sinto que ainda tem um pouco de falta de maturidade até. Mas é um jogador muito diferente, muito útil. E ele tem o porém de que ele tem a confiança total do Dorival pelo tempo que eles trabalharam juntos no Flamengo, né? Então é claro isso também. O Dorival confia muito no João Gomes e no que ele pode entregar em campo. Provavelmente muito no sem bola, né? Que é uma parte muito importante do futebol. O André foi um convocado, na minha opinião, para suprir essa carência de primeiro volante. Você ter o João Gomes e o André. O João Gomes será o titular por causa da hierarquia da seleção. E o André tá vindo para ser uma opção a esse primeiro homem, né? Ele é um cara de muita qualidade, de muita combatividade, de muita força física, né? O André é do Fluminense, é claro. Então ele é sim uma opção muito interessante. Eu já queria ter visto mais dele na seleção, porque eu acho que ele é um jogador de muita qualidade que tem muito a ajudar. Dito isso, para mim ele é reserva do João Gomes hoje. Eles devem disputar pela mesma posição de primeiro volante. Já o Bruno Guimarães deve jogar de segundo volante e ter a disputa com o Gerson,
que deve ser convocado para a função de segundo volante, de novo pela hierarquia atrás do Bruno Guimarães. O Gerson que jogava muita bola, e aí ele vinha tendo um período muito ruim no ano passado, ele estava jogando muito mal em 2023, e esse ano voltou a jogar muita bola. Ultimamente vem se desgastando muito no Flamengo, mas o que ele corre, o que ele entrega, o que ele marca, ele ajuda ofensivamente, é um jogador extremamente completo. Meu único ponto é exatamente esse, ele está extremamente desgastado. E eu acho que ele não vai jogar. Tá? Ele vai ser reserva do Bruno Guimarães e se jogar é 10, 15 minutos. Mas de fato ele pode ser uma opção muito interessante para o Brasil pensando no ciclo. Não como titular, mas como um cara no banco que pode ser um diferencial em uma partida ou outra. Então, para mim, esses são os meias, né? O André e o Gerson, claramente reservas. O Bruno Guimarães e o João Gomes, provavelmente titulares, junto com o Paquetá. E o Rodrigo deve jogar de atacante, na minha opinião. Mas vamos ver os atacantes. Hendrick, Estevão, do Palmeiras, para quem não sabe, né? Luiz Henrique, do Botafogo, Pedro, do Flamengo, Savinho, que tá no Manchester City hoje, o Vinícius Júnior. Primeiro, óbvio, né? O Vinícius Júnior não tem discussão. Titular absoluto e o cara da seleção. Dito isso, ele é ponta esquerda. O Rodrigo, muito provavelmente, será titular na ponta direita. E sobra um cara no ataque. Então, quando a gente monta o time, você vai ter, muito provavelmente ali, o Alisson no gol. Os dois zagueiros, Militão e Marquinhos. Os dois laterais, não sei, Danilo e o Wendel ali, enfim. Até aí você tem 5 jogadores, tem que ter 11, né? Então, no meio, você deve ter 3 e na frente mais 3. No meio deve ser João Gomes, Bruno Guimarães e Paquetá. E aí na frente você vai ter Vinícius Júnior, Rodrigo e falta um centroavante. Ou o Rodrigo vai jogar de centroavante falso 9. Né? Na primeira situação, que não se tem um centroavante, você está disputando aí, por essa posição vaga de titularidade, Hendrick, Estevão, Luiz Henrique, Pedro e Savinho. O Savinho não é centroavante. Ele é ponta direita, se eu não me engano. Então o Savinho não é titular. O Estevão, se eu não me engano, é ponta direita também. Então ele também não é titular. O Luiz Henrique, eu acho que é ponta esquerda. Ele é ponta. Também não vai jogar. Não é titular. A disputa é entre Hendrick e Pedro. E o Pedro tá voltando de lesão. Se você tá pensando num centroavante mais clássico, Pedro seria titular. A escolha é óbvia. Até porque ele vem jogando muita bola no Flamengo. Só que pensando também um pouquinho em hierarquia de seleção, o que o Hendrick já mostrou foi muito importante em jogos recentes. Acredito que o Hendrick vai ser titular, o centroavante titular da seleção brasileira. O Pedro vai ser a sua opção de banco, de um cara bem maior, bem mais forte, com mais capacidade de cabeceio, de pivô e tudo mais, mas deve começar no banco. Mas é uma opção interessantíssima para o ciclo da seleção, talvez o único centroavante pivô que o Brasil tenha hoje que joga no futebol, né? Porque o resto não tá jogando. O Luiz Henrique e o Estevão acho que foi convocado muito para entender o que é a seleção e tudo mais. Ele é extremamente jovem, tem 16 ou 17 anos. Ele não vai ser importante para esse ciclo de seleção. Na Copa do Mundo ele vai ter 20, 21. Ele não vai jogar. Ele não deve nem ser convocado, eu acho. Talvez, na minha opinião, talvez devesse ser. Mas eu acho que ele não vai. Até pela idade que ele vai ter, ele não vai ter oportunidade de fato. Tem muita gente na frente. Tem o Rafinha do Barcelona, que nem convocado foi. E que, tá jogando muita bola no Barcelona. Então o Estevão acho que foi convocado muito para entender o que é a seleção e tudo mais. O Savinho, de fato, tá ganhando espaço como um reserva. Um reserva que tem a capacidade de entrar e mudar jogos e ser importante se for necessário. E o Luiz Henrique, a primeira vez, está sendo convocado por tudo que ele está fazendo no Botafogo, que é muita coisa. Ele está jogando muita bola no Botafogo, então ele também merece essa convocação. Se vai conseguir ter espaço, vai conseguir guardar o lugar dele? Não sei. Mas ele é um grande jogador de fato e pode também ser um diferencial. Tem que ver com a camisa da seleção como é que vai pesar para cima dele. Mas, se não acontecer o Rodrigo na direita, o Hendrick de centroavante, e o Rodrigo jogar de centroavante, aí abre uma possibilidade na direita de talvez jogar o Savinho. E aí você teria muito mais recomposição, com bola talvez, e menos ofensividade e capacidade de finalização. O que o Dorival vai preferir eu não sei. Mas como é contra Equador e Paraguai, eu acho que ele tem que entrar com o que tem de melhor para atacar. Talvez nem precise do Bruno Guimarães. Né? Você consiga jogar com o Rodrigo recuado. Você joga com João Gomes, Paquetá e Rodrigo, e aí na frente Vinícius Júnior de um lado, Savinho do outro e Hendrick todo pro ataque para fazer gol. Não acho que vai acontecer, mas seria uma possibilidade interessante. De maneira geral, eu acho que a convocação foi boa. Não vejo muitos nomes diferentes aqui que poderiam ter sido convocados. Eu não sei, cara. Eu acho que de fora do Brasil a gente teria a possibilidade, principalmente do Rafinha, que eu acho que joga muita bola. E de maneira nenhuma tem que ficar fora das convocações de seleção, né? O Andreas Pereira, eu acho que é um cara que não mostrou por que perder este lugar na seleção brasileira.
Então, pra mim, ele também tinha que estar aí, a verdade é essa, tinha que estar aí. Mas, de maneira geral, é isso. Tá aí a minha análise da seleção brasileira, da convocação do Dorival. E a gente vai trazer, obviamente, mais conteúdo de seleção aí mais pra frente, né? Quando a gente chegar de fato perto do dia 6. Vamos analisar direitinho o jogo, como que vem a seleção, escalação ideal, como que vem o Equador. Vamos fazer análise de campinho, uma coisa bem maneira, mais tática, beleza? Isso aqui é só pra fazer um preview de como é que foi a nossa convocação. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Amanhã voltamos com mais. Um forte abraço e até a próxima.